Olá! Vamos dar início então ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai falar das questões de 1 a 3, que tratam de Deus e o infinito. Quando a gente fala de Deus, imediatamente nos vem à cabeça uma pessoa, alguém, um indivíduo. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós, que somos originários do mundo ocidental, pertencemos à cultura judaico-cristã. E essa cultura nos traz a ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, criou-se a visão antropomórfica de Deus. O que significa isso? Que Deus teria a forma humana, ou seja, a ideia de que Deus seria um ser como nós, porém onipotente e onisciente. Feita essa introdução, vamos então à primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Interessante notar que a pergunta não é o que é Deus e muito menos quem é Deus. Já pela análise da pergunta, a gente percebe a ausência do artigo O, que conferiria determinação acerca do que se quer saber. Quando Kardec inicia a pergunta com que e não com o que, já nos traz a ideia de que Deus não é uma individualidade, de modo que Deus não é um espírito, e muito menos um ser humano, e em nada parecido com a gente. Aí você dirá, nossa, mas você está ficando louca, como eu vou entender Deus desse jeito? Afinal, que é Deus então? E os espíritos respondem a Kardec: causa primária, inteligência suprema. A gente tem sim como compreender Deus como causa. Aliás, é bastante lógico perceber que tudo isso que existe à nossa volta e nós mesmos, a nossa própria existência, decorre de uma causa primária. O que é complicado ainda para a gente é compreender a natureza íntima de Deus. E mais para frente os espíritos nos falam sobre isso. Por ora, os espíritos nos dizem que Deus é causa primária, ou seja, tudo que existe veio dessa causa, é efeito dessa causa. E a partir da causa primeira, houve uma sequência de causas e efeitos até que alcançamos o presente estágio evolutivo. Ainda, os espíritos reforçam a ideia de que Deus não é um indivíduo, não é uma individualidade, quando afirmam ser Deus uma inteligência. Ora, por que os espíritos afirmam que Deus é uma inteligência e não um inteligente? Isto quer dizer que Deus não é uma pessoa, não é um espírito, como dissemos no início, mas causa e inteligência. E aí a nossa vida complica um pouco, né? Porque como é que a gente vai acessar Deus se ele não é uma pessoa, se não é uma individualidade? E os espíritos nos respondem que nós conhecemos mais a respeito de Deus por meio de suas leis, que também são perfeitas e imutáveis. As leis de Deus, ou as leis naturais, estão exaustivamente explicitadas no Livro dos Espíritos e serão objeto de estudo nosso no futuro. Assim, o nosso acesso a Deus se dá por meio do cumprimento das leis naturais, ou das leis de Deus. Tomando a prece como exemplo, assim como nos ensinou Jesus, a prece é uma das formas de conexão com Deus, e ela está inserida na lei de adoração, que é uma de suas leis. A segunda questão trata do infinito, e segundo os espíritos, infinito é aquilo que não tem começo e não tem fim, e que também é desconhecido. Na terceira questão, Kardec pergunta se Deus é o infinito. Vamos abordar essas questões em conjunto.
Quando falamos de infinito, nesse contexto, estamos falando de um atributo de Deus, ou seja, não tem começo e não tem fim, e também é desconhecido. Como dissemos, a natureza íntima de Deus ainda é desconhecida para nós, porque nos falta conhecimento, nos falta aprimoramento moral para poder compreender em toda a sua amplitude a natureza íntima de Deus. E ainda estamos limitados e condicionados à matéria. Nesse estágio evolutivo, ainda não nos é possível, mas é possível sim buscar o conhecimento, estudar e compreender que Deus é causa primária e que a gente pode estudar mais a respeito dele, saber mais a respeito dele pelo estudo dos seus efeitos. Para nós encarnados, tudo tem começo e tudo tem fim. E é assim que a gente organiza a nossa vida por aqui. Então fica difícil para a gente compreender de forma ampla algo que não teve começo e não terá fim. Entretanto, por hora, é importante que a gente saiba que Deus não teve começo e não terá fim, que é causa primeira e que tudo o que existe é efeito dessa causa. É importante que a gente saiba ainda que Deus é a inteligência suprema e tudo o que existe traz em si essa inteligência. Nós, por exemplo, trazemos a capacidade de criação, a capacidade de realização. Vamos imaginar, só a título de ilustração, a inteligência que há por trás da concepção, da gestação. Toda aquela perfeição que ocorre durante uma gestação, até o nascimento do bebê. De modo que algo tão perfeito e complexo traz, evidentemente, em si uma inteligência que ainda desconhecemos. Esse desconhecido, trazido aqui pelos espíritos como sendo sinônimo de infinito, é no sentido de indeterminação, ou seja, aquilo que é infinito é indeterminado. E, sob o nosso parâmetro de conhecimento, para que a gente saiba explicar alguma coisa, precisamos determiná-la, saber o que é, que tamanho tem, quais as suas características. E assim, o infinito, como sendo indeterminado, ou é também desconhecido, assim como Deus, que para os nossos parâmetros é também ainda desconhecido. Porém, em algum momento se tornará conhecido desde que nós nos empenhemos na busca pelo conhecimento, na observação, no interesse genuíno pelo estudo dos efeitos da causa primária. Seja lá o que for, os planetas, as estrelas, o mar, plantas, animais e tudo que há no universo. Até porque a gente já sabe que tudo isso é efeito da causa primária. A ciência tem um grande papel nessa descoberta e também os espíritos nos esclarecem por meio dos livros da codificação tudo o que precisamos saber no presente estágio evolutivo. Em resumo, Deus é causa primária e inteligência suprema e tem como atributo o infinito, ou seja, não tem começo e nem fim. É importante ainda a gente ter em mente que Deus não é um indivíduo, não é uma individualidade. E é a partir dessas informações que nos foram fornecidas pelos espíritos é que nós teremos condição de buscar mais conhecimento e compreender, por meio da nossa evolução e aprimoramento moral, a natureza íntima de Deus. E a gente finaliza aqui o estudo desses conceitos, procurando nos aprofundar nesse tema
que só pelo nome, né, pelo título, é de extrema importância e muitíssimo interessante. Até uma próxima oportunidade.